Seio da Renamo em Sofala. Juristas consideram inconstitucional qualquer norma de restringir o direito a ser eleito, alegando mudança de partido. Banco Central mantém a taxa de juros de política monetária em 14,25%. Olá, bem-vindos ao Jornal da Noite. Filipe Nyusi defende que os países africanos devem melhorar o tratamento que dão aos refugiados. O chefe de Estado falava hoje na sessão plenária da Cimeira da União Africana. Alegra-nos sobremaneira que a União Africana tenha dedicado o ano 2019 como ano de ações concretas, sincronizadas e vigorosas na abordagem de tratamento da problemática de refugiados, porque essa vai ser uma condição essencial também, a paz que me refiro, para a realização da nossa agenda que nos propomos fazer. As condições em que vivem as populações africanas deslocadas ou refugiadas e repatriados no mundo não dignificam a nossa visão e compromisso de uma África em paz, progresso e bem-estar, o que significa que a nossa agenda pode estar comprometida. Todos concordamos que a deslocação forçada em África tem sido uma das graves consequências dos conflitos, da fragilidade das nossas instituições, da falta de acesso a condições básicas de subsistência e o impacto de mudanças climáticas. Em Moçambique, não só adotamos e incorporamos nos nossos quadros jurídicos instrumentos internacionais e regionais, sobretudo os refugiados, mas também estamos a receber os refugiados. Mais uma vez, quero voltar a convidar aos irmãos para a Cimeira África-Estados Unidos, que terá lugar em julho em Moçambique, porque ali também será ocasião para nós podermos concretizar a nossa agenda. Ainda hoje, o Presidente da República reuniu-se com seu homólogo da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Os dois estadistas falaram da extradição do antigo Ministro das Finanças e da morte do empresário André Enigon, suspeito de envolvimento nos ataques em Cabo Delgado. A Cimeira da União Africana tem sido uma oportunidade para encontros bilaterais entre chefes de Estado e de governos. Por isso, o Presidente da República manteve em Addis Abeba encontro com o Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. O encontro serviu para atualizarem-se sobre os dois principais assuntos em discussão nos dois países. Com o presidente Ramaphosa da África do Sul, sabe muito bem que ele esteve em Maputo e tivemos um encontro longo, onde debruçamos muitos aspectos da atualidade e foi mais ou menos nesse segmento para ver qual foi o desenvolvimento. Falamos, por exemplo, todos sentimos a partida prematura do Sr. André, que tinha sido capturado, que seria uma peça importante para podermos compreender e todos tivemos a solidariedade com a família, porque ninguém deve morrer por causa de um problema que pode ser julgado, mas também passamos revista sobre alguns aspectos relacionados com a detenção do nosso cidadão e as intenções de Moçambique em relação a isso, em respeito à justiça, e depois fomos às nossas áreas de cooperação, nas áreas diferentes, da economia, dos transportes, etc. O chefe de Estado diz que a morte do empresário sul-africano não esfria as relações entre Moçambique e África do Sul. Os países, as histórias, os países não são pessoas, não é, e por acaso isso foi vincado. Tem que se ver qual é a motivação, qual é o motivo da morte, e isso há segmentos científicos que podem provar, por isso mesmo que se houve uma autópsia que foi feita em Moçambique, se há necessidade que se faça mais autópsia na África do Sul, questão de clareza, sempre duas opiniões de médicos, mesmo alguém quando é diagnosticado uma doença, até a tendência é mais uma opinião, segunda opinião, terceira, depois se vê o que é. Não tem nada a ver. Isso foi mais mesmo assunto para podermos dar seguimento, incluindo trocamos impressões sobre a atuação dos insurgentes do Norte, porque eles estão hoje em Moçambique, como ontem estiveram na Tanzânia, antes de ontem estiveram em Quênia, podem estar no Zimbábue, podem estar na África do Sul. Então essa abordagem global é importante, foi nesse sentido. Em Addis Abeba, o presidente Nyusi reuniu-se ainda com o primeiro-ministro de Eswatini, o presidente do Ruanda e o presidente das Seychelles. Na manhã desta segunda-feira, participou num pequeno almoço para comemorar a passagem dos 400 anos da abolição do comércio transatlântico de escravos.
O ministro da Defesa Nacional manifestou hoje preocupação com os ataques armados em Cabo Delgado. Ainda assim, Atanásio Ntomoque diz que a situação está controlada. Desde dezembro que os insurgentes não dão tréguas em Cabo Delgado. Na semana passada, o grupo decapitou 7 pessoas num ataque que visou uma aldeia do distrito de Macomia. Já no domingo, o grupo voltou a atacar mais uma aldeia do distrito de Macomia, tendo queimado mais de 100 casas. Apesar de manifestar preocupação com os ataques, o ministro da Defesa Nacional diz que a vida corre normalmente no norte de Cabo Delgado. Tenta aumentar, não bem assim. Está se registrando novos casos, isto é verdade. Mas a situação em termos de população, todas as instituições em Cabo Delgado até hoje funciona. E as forças de defesa e segurança estão empenhadas para a garantia da segurança. Questionado se não é a altura de Moçambique pedir apoio de países com mais experiência para lidar com esse tipo de insurgências, Atanásio Ntomoque disse apenas que o governo não está a trabalhar sozinho nessa matéria. De onde vêm estes? Como que entraram em Moçambique? Através do norte. Então, lá no norte, como a Tanzânia, há este tipo de situação. Em Uganda, há este tipo de situação, para não falarmos da República Democrática de Congo. Então, este é o interesse mútuo. Os ataques no norte de Cabo Delgado iniciaram em outubro de 2017, quando um grupo assaltou o comando distrital da polícia na vila da Mocímboa da Praia. De lá a esta parte, mais de 150 pessoas foram assassinadas e centenas de casas queimadas, sobretudo nos distritos de Macomia, Mocímboa da Praia e Palma. Já tem nomeação definitiva dos 3 oficiais da Renamo indicados para cargos de direção no Ministério da Defesa Nacional. A informação foi confirmada hoje pelo Ministro da Defesa Nacional. Foi em meados de dezembro de 2018 que o Ministro da Defesa Nacional nomeou de forma interina o Comodoro Inácio Luiz Vaz para diretor do Departamento de Informações Militares, Brigadeiro Xavier Antônio para diretor do Departamento de Operações e o Brigadeiro Antônio Andeiro Maciacona para diretor do Departamento de Comunicações Militares. A nomeação interina dos 3 oficiais deixou a Renamo revoltada, que acusava o governo de ter violado os consensos alcançados ao mais alto nível. 2 meses depois, o Ministro da Defesa Nacional acomodou as exigências da Renamo. Pela natureza e caráter sensível das funções que vão exercer, exortamos para que cumpram escrupulosamente as orientações e missões superiormente emanadas e que sejam orientados pelo espírito apartidário e de respeito à Constituição da República, que é a base primária do funcionamento das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, como tem feito até o preciso momento. Atanásio Ntomoque diz que não vai permitir interferências políticas e recomendou aos oficiais da Renamo a respeitarem a orientação da instituição e não paralelas. Aconselhamos ainda para que sejam obedientes ao comando vertical que orienta as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, que são, na sua essência, apartidárias. As Forças Armadas não vão permitir a interferência da cadeia de comando, ou seja, um comando paralelo. Deixem a política com os políticos. A nomeação definitiva destes oficiais surge no quadro da implementação do Memorando de Entendimento sobre Assuntos Militares, sustentado pelos avanços alcançados durante o último encontro do Grupo Técnico Conjunto de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração, realizado na semana passada na cidade da Beira. O processo de instalação de novos órgãos de direção gera confusão no seio da Renamo em Sofala. Alguns membros boicotaram a conferência provincial que deveria ter arrancado hoje na Beira. Representantes de membros da Renamo da província de Sofala, entre eles delegados distritais,
chefes das ligas femininas e da juventude e de diversos departamentos desta formação política insurgiram-se na manhã desta segunda-feira contra uma brigada central da Perdiz em torno do processo ligado à instalação de novos órgãos do partido em Sofala, que deveria ocorrer numa conferência provincial. Por isso os delegados distritais estão aqui todos e os membros conferencistas que vêm aqui para eleger o delegado. Mas eu, pelo contrário, ontem, quando se reuniu com o presidente do Conselho, que é o Felipe, então ele disse claramente que não haverá eleição do delegado, mas sim haverá indicação. Isso é que está a criar revolta para os membros. Já foi indicado o delegado? Ainda não foi, por isso estamos aqui. Não queremos que haja via de indicação, queremos que haja eleição. Aqui nós não estamos contra o presidente que foi eleito, porque o presidente Issoufou foi eleito com o povo, para ele ser presidente. Nós sabemos que o nosso presidente é Issoufou. Mas aqui que nós queremos também, aqui todo o povo que está aqui, quer haver eleição, fazer eleição, como também para escolher o quê? O delegado. Issoufou, Mamadi, fica calmo aí, você é nosso presidente, só nós queremos delegado que vai ser delegado aqui. É isso que nós estamos aqui. Então nós estamos aqui na conferência para eleger delegado provincial. Então esse princípio de indicação, logo estamos a fugir da democracia. Não é porque não estamos a favor do Issoufou, nós queremos, elegemos Issoufou, é o nosso presidente, não há mais, aqui na província de Sofala queremos delegado provincial eleito, não indicado, por não sei onde vem ser indicado. Nós vamos eleger. O eleito sempre é um membro do partido do Renamo. Não queremos dividir a Renamo nem fazer outra coisa. A Renamo é único, indivisível também. Em resposta ao posicionamento dos seus membros, a Comissão Política de Renamo indicou na tarde desta segunda-feira, num dos estabelecimentos hoteleiros desta cidade, novos delegados para a Beira e província de Sofala, que vinham sendo dirigidos interinamente por uma comissão. João Marata irá dirigir este partido na cidade da Beira, em substituição de Luís Chitato, que estava a liderar a comissão diretiva da cidade da Beira há cerca de 3 anos. E para a província de Sofala, a Comissão Política de Renamo confiou o cargo a Ricardo Gerente. Este vinha exercendo o cargo na qualidade de delegado interino desde meados do ano passado. Jerônimo Malagueta, membro da Comissão Política de Renamo que orientou esta cerimônia, indicou, por outro lado, que as comissões políticas da cidade da Beira e província de Sofala cessaram igualmente as suas funções. De seguida, Malagueta lamentou a atitude protagonizada pelos seus membros no período da manhã na delegação provincial deste partido. Beira, desde que iniciou-se a termo delegado aqui, nunca houve essa prerrogativa de que o delegado era eleito. Porque o partido somos nós, temos que organizar o partido para os patamares que vêm lá à frente. Os que estão a fazer isso estão a perder respeito pelo presidente, falecido presidente Afonso Dhlakama, estão a perder respeito pela Renamo, estão a perder respeito pelo presidente eleito no Congresso. Isso é falta de respeito. Malagueta garantiu que o seu partido irá reunir-se brevemente para analisar com profundidade este caso. Entretanto, no fim da tarde de hoje, alguns membros da Renamo elegeram outro delegado do partido em Sofala. Enquanto decorria a indicação dos delegados da cidade e da província de Sofala da Renamo, orientado pela comissão política deste partido, os membros da Perdiz que se aglomeraram na sua sede provincial organizaram-se e elegeram um novo Conselho Provincial e este, por sua vez, apoiados pelos seus membros da base, com destaque para os delegados distritais, elegeram Sandura Vasco Ambrosio, que foi bastante aplaudido. Esta eleição de Sandura Ambrosio é um desafio claro aos órgãos diretivos do partido. Nenhum delegado político distrital tem de ser tirado neste momento. O delegado político provincial ou distrital tem de ser com base à eleição. Se o presidente da Renamo não quer um delegado, procura cumprir os estatutos. Não procura artimanhas. Isso nós não vamos admitir. Sandura Ambrosio defendeu a continuidade de Luís Chitato, o delegado da cidade destituído. Que fique bem claro para a comissão política, para os quadros membros que foram mandados a nível nacional, vão procurar o outro estatuto, porque esse estatuto que tem aqui, eles não têm essa competência. O delegado político provincial não é um elemento que é nomeado no hotel. Este delegado político provincial é o elemento que é eleito com base nos votos das bases.
Sandura exigiu, por outro lado, que todos os delegados distritais e provinciais que foram destituídos após a eleição de Yusuf Mohamed retomem suas funções. Nós queremos que haja eleição, queremos que a partir de Sofala, que todos os colegas, delegados políticos provinciais das outras províncias, falo de Tete, falo de Manica, falo de Gaza, falo neste momento de Cabo Delegado, que seja reposto à ordem. Que fique bem claro que, se isso não acontecer, nós já renamos, porque somos epicentro da democracia aqui em Sofala, havemos de fazer com que isso seja cumprido. Muito obrigado. No final, o delegado da Renamo indicou que o próximo passo passa pela criação da Comissão Política Provincial e revitalização de todas as delegações distritais. Juristas consideram inconstitucional qualquer norma que limita o direito de ser eleito por mudança de partido político. Em agosto do ano passado, a Assembleia Municipal de Quilimane decretou a perda de mandato de Manuel de Araújo, alegando a sua mudança do MDM para a Renamo. Mas devido à incompetência do órgão, 5 dias depois, foi o próprio governo que emitiu um decreto que anulou o mandato do edil de Quilimane por se ter filiado a um partido diferente daquele através do qual tinha sido eleito. Araújo recorreu ao Tribunal Administrativo, mas viu seu pedido chumbado em dezembro, tendo passado as pastas para o presidente da Assembleia Municipal em janeiro deste ano. A cassação do mandato baseou-se na linha C do número 2 do artigo 10 da Lei de Tutela Administrativa do Estado sobre as autarquias locais. Perde mandato os titulares de órgãos das autarquias locais que após as eleições se inscrevam em partido político diverso ou adiram a lista diferente daquela em que se apresentaram o sufrágio. A matéria foi levantada esta segunda-feira nesta mesa redonda entre a sociedade civil, políticos e académicos sobre desafios e oportunidades para a construção de um Estado de Direito democrático em Moçambique. Mas podemos estar perante uma hipótese. Para o professor catedrático e constitucionalista português, estamos perante uma norma inconstitucional, exagerada e desproporcionada. Alguém mudou de partido e a lei diz que quando se muda de partido perde-se o mandato. Mas não se perde o mandato só por causa disso. Perde-se o mandato porque se a pessoa faltou, se cometeu crimes, etc. Mas são duas coisas completamente diferentes. A legislação que estabelece que, havendo perda de mandato, a pessoa não pode ser eleita para o mandato seguinte, peca por excesso. Admito isso nos casos em que há um juízo moral negativo sobre as razões que levaram a pessoa a perder o mandato, mas já não me parece que esse juízo moral negativo exista se a pessoa, na sua liberdade política, decidiu sair de um partido e entrar noutro partido. Porque isso faz parte, é como a liberdade da religião. A pessoa tem o direito de deixar de pertencer a uma religião e de abraçar outra religião. Ou a pessoa que sai de uma religião tem que ficar 5 anos sem ter religião alguma para passar a ter uma outra religião. Acho que não. Portanto, aqui é manifestamente uma norma exagerada, desproporcionada, que estabelece uma sanção que, a meu ver, vai além daquilo que seria razoável e, portanto, nessa parte julgo que é inconstitucional. Com base na mesma norma, o governo e o MDM queriam que Manuel de Araújo não tomasse posse no presente mandato. Clarificando estar a falar na qualidade de académico, Edson Macuacua deu a sua visão. A nossa Constituição estabelece um regime claro, que é o regime de restrição das restrições. O que significa restrição das restrições? Significa que as restrições só podem acontecer quando estão expressamente previstas na Constituição. E este termo expressamente não é meu, é mesmo emprestado. A própria Constituição adota essa expressão, expressamente. Portanto, se não está expressamente previsto na Constituição, não é constitucional, ao nível infraconstitucional, portanto, produzir normas que vêm coartar o exercício de direitos e liberdades que, pela Constituição, estão qualificados como sendo direitos de natureza fundamental. O número 3 do artigo 56 da Constituição da República estabelece que só a lei pode limitar os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição. Miguel de Brito diz que o modelo de órgãos eleitorais compostos por representantes de partidos políticos está esgotado.
De Brito considera que para reduzir a descredibilização dos processos eleitorais é preciso uma administração menos partidarizada e mais profissional. Desde que Moçambique passou a um Estado de Direito Democrático, a Comissão Nacional de Eleições já organizou mais de uma dezena de eleições, com destaque para presidenciais, legislativas e autárquicas. Ainda assim, os eleitores e os partidos políticos ainda não confiam plenamente nos órgãos eleitorais. Não irei nesta primeira intervenção. Esta segunda-feira, na mesa redonda sobre desafios e oportunidades para a construção de um Estado de Direito Democrático, Miguel de Brito alertou que o problema não é técnico nem financeiro, mas reside na partidarização da administração eleitoral. Um modelo que se mostrou esgotado nas eleições autárquicas de 2018. Este modelo, que durante algum tempo conseguiu ainda produzir consensos, etc., neste momento provavelmente poderá estar esgotado. Creio que as eleições de 2018, nas suas várias decisões, e algumas decisões bastante importantes da Comissão Nacional de Eleições, todo este modelo baseado na busca do consenso não funcionou. E a minha preocupação é que realmente este modelo possa estar hoje em dia esgotado. Aliás, a incerteza sobre os resultados eleitorais cria cada vez mais pressão sobre a CNE. Por isso, Miguel de Brito defende que é preciso pensar em formas de tornar a administração eleitoral menos partidarizada e mais profissional. Acho que seria importante um exercício forte e profundo de repensar, rever a arquitetura da nossa administração eleitoral. No sentido, tal como como referem os princípios e diretrizes da SADC, torná-la menos partidarizada e mais profissional. No encontro, organizado pela Diaconia, os participantes criticaram ainda a atuação considerada intimidatória da polícia, quando os cidadãos exercem os seus direitos de reunião e manifestação. Convido a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite. Se o conhecimento que se adquire no ensino superior não for acompanhado pelo saber fazer, em nada valerá o diploma, defende o Ministro de Ensino Superior, Jorge Nhambio. Na segunda edição, o Programa Universidade de Verão de Moçambique da Universidade na Xingueia escolheu o Centro de Conferências Joaquim Chissano para, durante 5 dias, ser palco de palestras, oficinas teórico-práticas, treino em liderança e exemplos de sucesso sobre empreendedorismo. É com renovada satisfação a abertura do evento coube ao Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior Técnico Profissional, Jorge Nhambio, que destacou a iniciativa como uma importante ferramenta de aliança entre a teoria e a prática. O conhecimento que se adquire no ensino superior, se não for acompanhado pela prática, pela capacidade de saber fazer, em nada valerá o diploma que nos certifica. O mais importante é que, antes de apresentarmos o diploma ou certificado que prova o grau académico, de que somos legítimos titulares, o resultado da aplicação dos nossos conhecimentos seja comprovado pelos resultados obtidos nas diferentes atividades que nós desenvolvemos. Dos estudantes que participam do programa, Nhambio espera que tirem máximo proveito dos conhecimentos que vão adquirir. Participantes deste programa, Universidade de Verão de Moçambique, devem comprometer-se em adquirir novas competências específicas das suas áreas de formação e transversais que irão contribuir para o seu desenvolvimento pessoal, académico e profissional. A Universidade de Verão de Moçambique é uma iniciativa da Universidade na Xingueia, a primeira a organizar um evento do género. A Universidade de Verão de Moçambique visa equipar estudantes universitários com conhecimentos científicos e de inovação tecnológica, assim como no desenvolvimento de competências transversais
para responder aos desafios cada vez mais crescentes do desenvolvimento socioeconômico de Moçambique. O programa Universidade do Verão de Moçambique termina na sexta-feira e conta com 100 participantes, entre estudantes e docentes. Conhecimento, processos e inovação são os 3 pilares fundamentais para um empreendedor. Quem assim o diz é Daniel David, PCA do Grupo Soico, que falava hoje no arranque do programa Universidade de Verão de Moçambique. Nós temos a nossa riqueza que não depende de carvão, de gás, não depende de nada. Só o facto de estarmos aqui em Moçambique já somos ricos. Desafios e oportunidades de empreendedorismo em Moçambique, experiências práticas do Grupo Soico, foi o tema da palestra inaugural do programa Universidades de Verão de Moçambique, proferida pelo presidente do Grupo Soico, Daniel David. Usando a sua experiência empresarial como exemplo, Daniel David realçou que os empreendimentos não surgem do nada e partilhou alguns pilares que considera importantes. Conhecimento, pessoas e processos baseados em tecnologia. A tecnologia é transversal. E segundo explicou, é na universidade onde se pode adquirir os conhecimentos para as ideias empreendedoras. Ela sistematiza aquilo que os nossos pais que não puderam ir à universidade faziam sem saber. Sistematiza procedimento, hierarquiza processos e nos ajuda a organizar a nossa mente de uma forma estruturada. Foi assim que nós começamos a fazer o nosso grupo. O PCA do Grupo Soico diz... Uma empresa de agroprocessamento está a investir 3,5 milhões de dólares para a produção de milho, gergelim e Murumala, província da Zambésia. Trata-se da empresa OGES Agrícola Limitada, que está a investir 3,5 milhões de dólares ao nível do distrito de Murumbala, na Zambésia. Manish Parik, empresário, diz que está a enfrentar dificuldades na contratação de mão de obra. O primeiro problema é o trabalhador. Eu preciso muito de trabalhador, mão de obra muitos. Não precisa. Eu preciso de 400 trabalhadores por dia para trabalhar para mim. Recebe só 30, 20, 25. O único problema lá é só o trabalhador. Preciso muitos trabalhadores para trabalhar para mim. Ok. E qual é a vertente de produção? Está a produzir o quê? Eu estou a produzir milho, gergelim, feijão buer, piripiri. Antigamente faziam piripiri, agora também tem programa para fazer 400 hectares de uma fruta aula. Depois tem programa para piscicultor também, criar cabritos também, criar galinhas, cafrial. Esse ano está a experimentar com 10 hectares de safrão. A OGES Agrícola vai buscar novas maquinarias modernas para a produção agrícola. Agora vai trazer outras maquinárias para colher, semear todas as coisas. Este volume de investimento é para aplicar em quantos anos? Está 5 anos. 5 anos. 60% já está aplicado todas as coisas. Haverá mais investimento? A AD vai trazer mais investimentos. Ok, mas assim a breve trecho, o que vai trazer para agora, incrementar tudo? Eu queria vai trazer esse ano 3 grandes tratores com 185 cavalos, autocombina, também pulverizar. Eu já vi um sistema de pesticida para utilizar com drone. Drone. Eu quero aplicar esse ano, porque... Pesticida com drone? Porque eu já vi meus amigos lá na Índia, com esses... Uma chama dele e utilizou, é muito bom. O investimento é pouco grande, quando utiliza, mas o impacto é muito bom. Okay. O investimento que está a ser aplicado pela OGES Agrícola em Murumbala é indiano. Convido a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, Maputo prevê-se uma máxima de 38 graus e 24 de mínima. Xai-Xai, 35 de máxima, 23 de mínima. Inhambane, 33 de máxima, 24 de mínima. Seguimos para a zona centro do país. Beira, 33 de máxima, 23 de mínima. Quilimane, 34 de máxima, 24 de mínima. Chimoio, 32 de máxima, 16 de mínima. Tete, 35 de máxima, 25 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula 33 de máxima, 23 de mínima, Pemba 32 de máxima, 25 de mínima, Lixinga 25 de máxima, 16 de mínima.
De volta ao Jornal da Noite. O Banco de Moçambique decidiu manter a taxa de juros de política monetária em 14,25%. A decisão é fundamentada pelas perspectivas de curto e médio prazos, que mostram que a inflação anual poderá manter-se a um dígito até o fim do presente ano. Reunido esta segunda-feira na primeira sessão do ano, o Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique explica que a manutenção em 14,25% da taxa de juros de referência é sustentada pela expectativa de redução do preço do combustível no mercado internacional e pela estabilidade de preços nos principais parceiros de Moçambique. Além da taxa de juros de referência para os bancos comerciais, o Banco Central decidiu manter igualmente as taxas da facilidade permanente de depósitos e da facilidade permanente de cedência em 11,25% e 17,25% respectivamente, bem como os coeficientes de reservas obrigatórias para os passivos em moeda nacional e em moeda estrangeira em 14% e 27% respectivamente. As reservas internacionais líquidas mantêm-se em níveis confortáveis, apesar do desgaste de 84,5 milhões de dólares registrado em dezembro de 2018. Neste momento, as reservas internacionais situam-se em mais de 3 bilhões de dólares, valor suficiente para cobrir 7 meses de importação de bens e serviços, excluindo as transações dos grandes projetos. Já a dívida pública interna aumentou ligeiramente desde dezembro do ano passado. Dados de janeiro mostram que o fluxo da dívida contraída com recurso a bilhetes de tesouro, obrigações do tesouro e adiantamentos do Banco de Moçambique aumentou em 509 milhões de meticais, passando o saldo total para 112,525 milhões de meticais. Os montantes não tomam em consideração outros valores da dívida pública interna, tais como os contratos mútuos e de locação financeira, assim como a responsabilidade em mora. Apesar das condições atuais da economia favorecerem uma projeção de uma inflação baixa e estável, o Banco Central alerta que subsistem riscos associados à sustentabilidade da dívida pública, às calamidades naturais, bem como às incertezas quanto à evolução dos preços dos bens administrados. E na página desportiva, o governo diz que Diamantino Miranda não tem autorização para entrar em Moçambique. O executivo justifica que as circunstâncias que determinaram a sua expulsão em 2013 proíbem-no de fixar residência no território nacional. Dias depois de ter sido cedido para treinar a Liga Desportiva de Maputo, à luz do acordo entre este clube e o Benfica de Portugal, Diamantino Miranda veio recusado o visto de entrada em território moçambicano devido à expulsão de que foi alvo em 2013. A expulsão do treinador português baseou-se na decisão do Ministério do Trabalho, que revogou os seus direitos laborais ao abrigo do regulamento da contratação de cidadãos de nacionalidade estrangeira. O governo diz que a entidade que firmou o acordo de cedência do treinador português distraiu-se ao não olhar para a legislação moçambicana. No nosso país, o quadro jurídico moçambicano permite que, quando um cidadão estrangeiro se confronta a um determinado nível com a legislação, possa perder direito à residência no nosso país. É o que aconteceu com um cidadão diamantino que foi expulso do nosso país. Tendo sido expulso do nosso país, não pode ter qualquer presença no nosso território nacional. Portanto, se estabeleceu algum contrato com a contraparte moçambicana, a própria contraparte e o próprio cidadão que foi expulso, eventualmente se distraíram de olhar a legislação que não lhe vai permitir ele exercer essa atividade dentro do território nacional. A Liga Desportiva de Maputo, que rubricou um contrato válido por 2 temporadas com o treinador português, poderá recorrer da decisão. Caberá às autoridades competentes analisar eventualmente o recurso que possa ser colocado pelos interessados, como lidar com esta matéria perante um possível recurso que o cidadão tem direito de o fazer. Entretanto, o Conselho Constitucional
através do Acórdão número 1/CC/2017, de 9 de maio, declarou inconstitucional o número 5 do artigo 22 do Regulamento para a contratação de cidadãos de nacionalidade estrangeira, Decreto 37/2016, de 31 de agosto. Este órgão de soberania argumentou que esta norma viola os princípios de um Estado de Direito, assim como prejudica a segurança jurídica de particulares. Um despacho revogatório da autorização do Ministro do Trabalho, pondo termo ao contrato privado sem antes oferecer e em tempo útil a oportunidade de defesa sobre o conteúdo das acusações, sejam de que natureza for, inequivocamente, estar-se a violar flagrantemente o princípio do contraditório essencial no Estado de Direito. Ao não se permitir que o cidadão estrangeiro ofereça a sua defesa no devido processo legal, não só é violado o princípio do contraditório, como também coarta-se o direito de impugnação dos direitos administrativos lesivos dos seus interesses, uma verdadeira afronta ao princípio constitucional da proteção efetiva, previsto no número 3 do artigo 253 da Constituição da República. Abel Xavier diz que é importante saber jogar fora das 4 linhas. O selecionador nacional sublinha que há elementos externos que podem influenciar o jogo diante da Guiné-Bissau. A 23 de março, os Mambas têm um jogo decisivo em Bissau, o qual precisam vencer para assegurar a qualificação ao CAN 2019, agendado por Egito. O selecionador nacional já antes tinha falado do jogo de bastidores. Abel Xavier diz que os que andam no futebol sabem das manobras que rodeiam a modalidade. As pessoas que estão no futebol, a gente sabe que o jogo não é só jogado dentro das 4 linhas. O jogo é jogado em vários cenários. Há um jogo que é falado, há um jogo que é jogado, e há outro jogo que é também jogado noutras áreas. Nas 4 linhas, o selecionador nacional diz que a equipa vai fazer o seu trabalho, tal como fez em jogos anteriores. Temos que acautelar essas áreas e, obviamente, depois, dentro do campo, somos nós e somos os jogadores que são os protagonistas que devem implantar aquilo que são as ideias do treinador, dar continuidade às ideias do treinador e, obviamente, sairmos com o resultado que todos nós pretendemos, que é a vitória. Há muito que Abel Xavier pensa no jogo com a Guiné-Bissau e diz que a decisão de arrancar um Moçambola depois deste jogo importante também foi muito bem pensada. E enaltecer, nomeadamente, a Federação e a Liga Moçambicana por ter havido um bom senso em pôr um Moçambola a começar no final do mês de março, que é extremamente importante. Em relação ao estágio, Portugal está fora de questão. O selecionador nacional quer um país que tenha condições climatéricas semelhantes aos que os Mambas vão encontrar na Guiné-Bissau. Nós temos que traçar outros cenários, porque a estabilidade dos jogadores é o mais importante. Eu quero que os jogadores estejam estáveis para se poder trabalhar de uma forma focalizada aquilo que é as condições reais de jogo. Os Mambas dependem de si para voltar ao cano ordinário 9 anos depois. A última vez foi em Angola, em 2010. Bebida alcoólica adulterada mata mais de 100 pessoas no norte da Índia. Há 300 pessoas detidas por suspeita no envolvimento do caso. Subiu para mais de 100 o número das vítimas mortais devido ao consumo de uma bebida alcoólica adulterada. A tragédia teve início esta quinta-feira e a polícia já deu início às investigações, tendo já apreendido 200 litros desta bebida que contém metanol. Estamos a tentar perceber se houve mais pessoas a consumir estas bebidas ou se estão guardadas em algumas casas. Estamos a investigar da melhor forma possível. Até agora, a polícia conseguiu deter 300 pessoas, ao mesmo tempo que avança com uma campanha para prevenir este mal que atinge sobretudo a população mais pobre na Índia. Além dos mortos, há ainda um grande número de pessoas doentes por conta do álcool. 4 pessoas morreram em protestos contra a corrupção no Haiti. Os manifestantes acusam o presidente de estar envolvido no desvio de fundos. É já o 4º dia que milhares de jovens haitianos saem às ruas para exigir a demissão do presidente Jovenel Moïse, acusado de corrupção que gerou uma inflação de 15% e agravou a pobreza neste país. 3 pessoas já morreram e 14 polícias ficaram feridos em confrontos violentos. Ele só nos mente. O povo vive na fome, na miséria. Não há comida em lado nenhum. Isto está horrível. Não podem continuar a matar gente assim. O presidente tem de sair.
Um relatório do Tribunal de Contas divulgado na semana passada revelou a gestão danosa e evocou a ocorrência de desvios de fundos destinados ao desenvolvimento do país. De acordo com a AFP, os Estados Unidos, a Alemanha, Espanha, Brasil e a Organização de Países Latinos pedem urgentemente um diálogo político entre o governo e a oposição. A STV passa a transmitir a partir de hoje e todas as segundas-feiras um espaço de análise da atualidade internacional, tendo como analista o antigo líder do Partido Popular Português, Paulo Portas. São 12 minutos de resenha e análise dos principais assuntos que marcam a atualidade mundial. Trata-se de um espaço produzido pelo canal de televisão portuguesa, TVI, e que a STV e a STV Notícias passam a retransmitir. A situação na Venezuela, a visita do Papa Francisco à Península Ibérica, Donald Trump e o Estado da União são alguns dos assuntos analisados neste primeiro programa que vai ao ar logo depois do Jornal da Noite. E com esta notícia colocamos ponto final ao Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado daqui a pouco no Noite Informativa.